Assinado, hein? Assinado, informação primeira mão trazida pela repórter Monique Vilela. Algo que a gente já imaginaria que ia acontecer. A situação de Gaston Benavides, o jogador vai assinar um contrato de compra definitiva com o Clube Atlético Paranaense, será jogador do Clube Atlético Paranaense nos próximos 3 anos. O jogador que chega, toma conta da posição e acho que é um acerto a compra do Gaston Benavides. Mas eu quero falar primeiro sobre o plano de negócio que viabilizou a contratação do Gaston Benavides. E não que o Atlético em algum momento não tivesse dinheiro para ir lá bater na porta do Tajeres e trazer o Benavides. O Atlético tinha esse dinheiro desde o início. Mas o que aconteceu pro Atlético? Primeiro, optar pelo empréstimo para depois optar pela compra. Um trauma chamado Léo Godoy. Uma das contratações mais caras da história do Clube Atlético Paranaense, que chega naquela empolgação, o Atlético pagando quase 20 milhões no jogador. E o jogador não se adapta, o jogador não desempenha, o jogador não dá uma resposta. Muito diferente do Benavides. Se a gente for comparar Léo Godoy e Benavides, o Benavides chega jogando, ajudando, numa postura de líder, que eu acho que todo mundo ficou contagiado em vários momentos com esse huevos, né, que o Benavides tem, muito diferente do Léo Godoy, tímido, discreto, dentro de campo sempre muito calado e pouco impactante. Então o Atlético, ele aprendeu com um dos grandes erros recentes da história do clube. E o Benavides também foi um grande acerto porque chegou com muita vontade de fazer dar certo, né? O Benavides, ele chega com muita vontade de fazer acontecer. E eu não gosto de ficar falando sobre vontade, 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 porque eu não sei se é um argumento tão válido quando a gente fala sobre jogador de futebol. Mas quando você tem um caso como o Benavides, eu acho que você tem que exaltar, porque a vontade, querendo ou não, acaba sendo um carro-chefe ali. É um jogador muito voluntarioso, é um jogador que disputa cada bola, é um jogador que se predispõe a ser versátil, já jogou de lateral, já jogou de ala, já jogou de zagueiro. Então a vontade do Benavides é uma vontade que eu gosto de exaltar. Porque ela contagia, porque vira uma liderança, porque nos ajuda em vários aspectos. Então, pra mim, muito acertado a contratação do Benavides. Eu já tinha feito um vídeo, né, perguntando qual é o preço da liderança. Não a liderança do campeonato, não tô querendo manipular resultado, mas qual é o preço da liderança de um jogador tão importante pro clube, como é o caso do Benavides, um cara que tem uma voz ativa no vestiário, um jogador mais experiente, que contagia os mais jovens, tem uma relevância muito grande ali também na administração dos jogadores estrangeiros. O Atlético não tá contratando só de forma definitiva um bom lateral direito, além da versatilidade. O Atlético tá contratando de forma definitiva um líder. O Atlético está trazendo de forma definitiva um jogador que vai ser muito importante na temporada que vem na capacidade competitiva, mas vai ser muito importante na temporada que vem também em momentos complicados, em momentos de pressão, em momentos onde o Atlético vai ter que jogar contra os principais times do futebol brasileiro e vai precisar respirar a fundo. Não adianta. Não adianta. Ano que vem vai ser um ano que o Atlético ele precisa dentro do clube ter um bom ambiente, ter um bom processo organizacional, e eu acho que isso depende das lideranças. Em 2024, no ano do rebaixamento, o clube buscou líderes históricos, como foi o caso do Nicão, como foi o caso, enfim, do Thiago Heleno, do Pablo. Eram portos seguros por tudo que tinham construído na história recente do Atlético e não deram conta. E o Atlético sentiu falta dessa liderança. E o Benavides, ele já nos oferece essa liderança ao natural. Então, pra mim, a contratação de um líder junto à contratação de um bom lateral direito é muito, muito, muito. E aí a gente começa a falar um pouquinho sobre campo e bola, né? Porque é um jogador que eu também gosto bastante. Eu acho que o Benavides, ele segue a primeira regra que um lateral deve seguir. Ele é estável. O Benavides talvez tenha feito um jogo ou outro muito acima da média. O jogo contra o Vila Nova, que ele dá 2 assistências, o jogo contra o Operário, que ele acaba marcando um gol, o jogo contra o Goiás, já como zagueiro, ele joga muito bem. Mas se eu te perguntar qual foi o jogo muito ruim do Benavides, é difícil a gente lembrar. Porque é isso, é um jogador que te entrega estabilidade, é um jogador que te entrega um nível muito próximo ali durante todos os jogos. É muito difícil você ver a nota 6, 6,5 do Benavides cair.
Então acho que isso já é o suficiente pra gente ficar um pouco mais tranquilo falando sobre o jogador. A gente não vai encontrar laterais super desequilibrantes, até porque laterais super desequilibrantes no futebol brasileiro, não sei nem se existem. Mas se existem, são muito poucos. Mas aí a gente vê as características e a caixinha de ferramentas do Benavides, a gente vê como é ampla. A gente fala de um jogador que tem uma capacidade de construir desde a origem da jogada muito boa, qualifica a nossa saída de bola, podendo jogar numa linha de 4, podendo jogar numa linha de 5 até como zagueiro. É um jogador que tem essa versatilidade que não deixa de ser um ponto muito positivo do treinador poder utilizar ele de diversas formas, e eu acho que ele se encontrou bem como zagueiro. É o que eu já falei pra vocês, eu vejo o Benavides mais à vontade fazendo esse terceiro zagueiro do que o próprio Lucas Miguel. Acho um jogador mais competitivo, um jogador de uma marcação melhor, já vinha fazendo essa posição no Tajeres. É um jogador que eu acho que tem boa capacidade de associação, a bola bate nele, o jogo acontece, ele devolve, tabela, cria, constrói. Não é aquele jogador que precisa receber em progressão porque não tem capacidade associativa nenhuma. É um jogador que eu vejo que tem boa capacidade criativa quando chega no último terço. Cria situações, em alguns momentos até entra em condição de finalizar. Então, assim, é um jogador que pode ter uma postura um pouquinho mais defensiva, é um jogador que pode ter uma posturinha um pouco mais ofensiva, mas no final das contas é um jogador que vive, sabe? Dependendo do grau de talento do time, ele consegue se adaptar muito bem. E talvez esse seja um dos grandes pontos positivos de Gastão Benavides. Então, pra mim, o Atlético acerta muito buscando essa compra em definitivo. Aí a gente vai pro segundo ponto, que também é muito importante. Esse segundo ponto a gente fala de um Atlético que precisa contratar um outro lateral direito. Se a gente tá elogiando o Benavides agora, a gente precisa de uma alternativa que não é o Vitinho pra a reserva do Gastão Benavides, até pros momentos que ele precisa jogar como zagueiro. O Mendonça quebrou um galho, acho que pode ser um ala muito importante na temporada que vem. Mas mais um lateral direito é obrigação. E me desculpa, não vai ser o Maidson. A gente precisa de um lateral direito estável. Pode olhar, por exemplo, para um Tinga do Fortaleza? Pode olhar. Tem um comportamento tático muito parecido com o comportamento tático do nosso querido Benavides. Mas a gente precisa de uma alternativa. O elenco ano que vem não pode ser um elenco pouco numeroso. A gente precisa ter possibilidade. A Série A te cobra elenco. Lembre-se disso. Lembra o desespero que era 2024 olhar para o banco e não confiar em absolutamente ninguém. Então, muito feliz com a contratação do Benavides, mas na expectativa da chegada dessa alternativa na lateral direita. Valeu, pessoal. Tamo junto, é nóis.